Não é muito difícil vender Aristóteles. Ele foi o mais célebre discípulo de Platão e tutor de Alexandre o Grande, o cara que conquistou quase todo mundo conhecido em seu tempo. E essa não é nem de perto a parte mais significativa do currículo de Aristóteles. Junto com Sócrates e Platão, ele estabeleceu as bases para a filosofia ocidental. Poucas pessoas foram responsáveis por tantos avanços em tantas áreas diferentes: biologia, física, metafísica, lógica, poesia, política, retórica, economia. Ele tratou de praticamente todas as áreas de conhecimento da sua época. A gente costuma dizer que os grandes gênios da história empurraram a humanidade para frente, mas foram poucos que, assim como Aristóteles, não só empurraram para frente, mas mudaram o rumo que a humanidade tomou. Não é à toa que ele ganhou bons apelidos ao decorrer dessa história. Em sua época, ele era conhecido como o homem que sabia tudo. Mais tarde, virou simplesmente o filósofo, e finalmente Dante propôs o título de o mestre dos que sabem. Mesmo sendo fácil vender Aristóteles e a sua genialidade, não é tão fácil digerir os seus ensinamentos. Se os livros de Platão são agradáveis e por diversas vezes poéticos, o que temos de Aristóteles são em sua maioria anotações das suas aulas. Não é a leitura mais fluida nem a mais agradável no sentido estético, e é impossível não imaginar o quão diferente estaríamos hoje caso tivéssemos acesso a tudo que Aristóteles de fato escreveu. De qualquer forma, nunca algumas anotações soltas foram tão impactantes por tanto tempo de tantas diferentes maneiras. Com cerca de 17 anos, Aristóteles chegou na Academia de Platão, que já tinha uns 60 anos. Ali Aristóteles passou 20 anos estudando, mas não era visto como o principal sucessor do seu mestre, porque eles divergiam sobre uma das bases fundamentais da filosofia platônica, o mundo das formas. Você lembra que Sócrates tinha ficado conhecido como o cara que trouxe a filosofia dos céus e a inseriu na cidade? Pois é, parece que os filósofos têm mania de ficar empurrando a filosofia lá pra cima de novo. Dessa vez Aristóteles ficou conhecido como o cara que trouxe as ideias do céu à terra. Ele diz que a verdade não está em um mundo hipotético de formas perfeitas, mas se revela no mundo ao nosso redor. Para refutar Platão, ele criou o argumento que ficou conhecido como o terceiro homem. É o seguinte: se existe uma forma ideal de um homem no mundo das ideias, então é necessário que exista em algum lugar a forma ideal dessa forma, e assim por diante, rumo ao infinito. A complicação epistemológica de Platão é ilógica e desnecessária. Quando vemos esse cachorro e esse cachorro, não precisamos mais do que os nossos sentidos e do que a nossa razão para perceber algumas características em comum que fazem um cachorro ser um cachorro. Aristóteles pode ser considerado o que mais tarde viria a ser um empirista, enquanto Platão um racionalista ou até um idealista. Não é uma divisão tão precisa nesse caso, são termos que surgiram bem depois dos dois filósofos, mas tem uma funcionalidade. E apesar de não ser regra, ao decorrer da história a gente pode ver que isso tem uma forte relação com o temperamento pessoal. Enquanto os racionalistas e os idealistas normalmente são mais religiosos e abraçam ideias abstratas, os empiristas são mais científicos e mantêm os pés no chão com ideias tangíveis. Não sendo o discípulo escolhido para comandar a academia depois da morte de Platão e descontente com o rumo focado em matemática que ela toma, Aristóteles vai embora. Depois de ser escolhido pelo rei Filipe II da Macedônia como tutor do seu filho, que viria a ser o famoso Alexandre o Grande, e passar alguns anos ensinando o menino, Aristóteles funda perto de Atenas a sua própria escola, o Liceu. Seus seguidores ficaram conhecidos como peripatéticos, que significa algo como caminhantes, porque Aristóteles tinha o hábito de ensinar ao ar livre enquanto caminhavam pelo liceu ou sob as árvores. Esse florescer das ideias durante caminhadas não é incomum entre os criativos, chegando até personalidades como Steve Jobs, que ficou famoso por esse hábito. Os peripatéticos eram enviados pelo mestre como pesquisadores para que voltassem com informações relevantes de diferentes perspectivas. Um estudo de campo organizado, mais ou menos como é realizado nos dias de hoje nas universidades. Se com os pré-socráticos a gente teve o período cosmológico e com os socráticos a gente teve o período antropológico, Aristóteles dá início ao período sistemático da filosofia, uma forma de investigar os objetos dos dois primeiros períodos, ou seja, os mistérios do universo e as profundezas do ser humano, sem incorrer em erros lógicos, com uma abordagem mais precisa e rigorosa. A partir de Aristóteles, a lógica ganha outro significado e vai bem além do uso corriqueiro da palavra, tendo sido pela primeira vez estudada como uma forma de entender a relação entre o pensamento e a verdade. A lógica aristotélica se baseia no silogismo, um sistema argumentativo com premissas que levam a uma conclusão. Funciona assim: todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Prestem atenção na forma: A é B, C é A, C é B. A gente precisa entender dois conceitos: verdade e validade. Ser válido é uma condição necessária,
mas não suficiente para determinar a verdade de um argumento. O argumento pode ser verdadeiro e válido ou falso e válido, mas não pode ser verdadeiro e inválido. Esse argumento, no caso, é verdadeiro e válido. Verdadeiro porque as premissas são justificadas pela realidade, todos os homens são de fato mortais e Sócrates é de fato um homem. A gente pode conferir no mundo real que essas afirmações estão corretas, e é um argumento válido porque é possível extrair a conclusão das premissas. Mas a gente pode ter um argumento falso e válido, assim: todos os homens são azuis. Sócrates é homem, logo, Sócrates é azul. Seguindo a mesma forma, temos um argumento falso, porque uma das premissas não é verdadeira. Sabemos que não é verdade que todos os homens são azuis. Mesmo assim, ele é válido, porque é possível extrair a conclusão das premissas. Agora, ainda que um argumento possa ser falso e válido, ele não pode ser verdadeiro e inválido, como nesse caso. Todos os homens são mortais. Helena não é homem, logo, Helena não é mortal. Nesse caso, o argumento é falso e inválido. Inválido porque a conclusão não pode ser extraída das premissas, e falso porque a conclusão não é verdadeira. A contribuição de Aristóteles a essa área foi tão grande que Kant chega a dizer, no século XIX, que nada de significante foi acrescentado à lógica nos últimos 2 milênios. Isso só muda com o nascimento da lógica moderna, com nomes como Gottlob Frege e Bertrand Russell. Mas não foi só isso de Aristóteles que permaneceu intocado por tanto tempo. Os seus estudos sobre biologia foram tão impactantes que a forma como classificou os animais foi predominante durante toda a Idade Média. Ele escreveu intensivamente sobre isso, tendo estudado mais de 400 animais e dissecado mais de 50 deles. Catalogou 100 espécies de peixes, e há cientistas da atualidade que alegam que foi ele quem descobriu o DNA. Esse interesse pela vida selvagem só fortaleceu a tese aristotélica de que Platão estava errado sobre o mundo das ideias, e que aprendemos a diferenciar os animais pelas características deles, assim como diferenciamos facilmente um animal de uma planta. Aristóteles não via a ética como um campo separado, mas como uma extensão da lógica e da biologia. Ele acreditava que 4 causas são responsáveis pela existência de tudo o que existe. Causa formal, que é a forma da coisa, definimos a essência de um objeto pela sua forma; causa material, que é a matéria do qual o objeto é feito; causa eficiente, que é a origem da coisa, aquilo que a tornou possível; e causa final, que é a finalidade da coisa, a razão pela qual isso existe. A ética se ocupa da causa final, também conhecida como teleologia. Ele usa um olho como exemplo. A causa final de um olho é enxergar, e para exercer a sua função da melhor forma, um bom olho enxerga bem. O ser humano funciona da mesma maneira. Assim como tudo tem uma finalidade, nós também temos. A nossa causa final é o que Aristóteles chamou de eudaimonia, que, ainda que seja muitas vezes traduzido como felicidade, é um conceito que abrange um pouco mais. É algo que é um fim em si mesmo. Todas as nossas ações devem ser direcionadas a um bem maior. O que nos diferencia dos animais é o fato de sermos racionais, de buscarmos conhecimento, de contemplarmos. Só assim podemos alcançar a eudaimonia. Então Aristóteles não nos dá um manual do que a gente deve ou não fazer, mas diz que a gente precisa ter o conhecimento e a instrução para aprender isso por conta própria. A virtude tem papel central na doutrina aristotélica. Assim como uma semente existe com a potencialidade de virar uma árvore, nós existimos com a potencialidade de sermos virtuosos. Agora, como a gente pode saber o que é ser virtuoso? Segundo Aristóteles, fazendo a coisa certa. Não é a dica mais precisa, mas tem sentido se pensarmos em como a gente pode saber o que é a coisa certa, da mesma forma que se segue o restante da filosofia empirista de Aristóteles, olhando no mundo ao nosso redor. A pessoa que se dedica ao conhecimento sabe tomar a atitude certa na hora certa. Não é simplesmente agregar algumas qualidades pontuais, coragem, força, sabedoria. É mais importante quando e quanto você tem de cada uma dessas características. Pois é, Aristóteles acreditava que qualquer virtude em excesso é tão prejudicial quanto em carência. Vamos ver um exemplo com coragem. Você está passeando e vê uma senhorinha sendo assaltada do outro lado da rua. Qual é a coisa certa a se fazer? Segundo Aristóteles, avaliar a situação. Se você for corajoso demais e tentar impedir o assalto à mão armada sem cautela, pode acabar causando tanto a sua morte quanto a morte da senhorinha. Coragem em excesso, segundo Aristóteles, é imprudência. Se você fugisse por medo e não fizesse nada, deixando que o ladrão assaltasse e quem sabe matasse a senhorinha, você estaria sendo covarde. Ser corajoso é agir com sabedoria diante da situação apresentada e tomar a atitude correta.
A virtude se encontra no meio entre dois extremos que constituem dois vícios. Não é um meio matemático e preciso, mas um meio a ser avaliado com prudência. Isso é conhecido como a doutrina do justo meio. No seu famoso livro Ética a Nicômaco, Aristóteles aplica isso a várias situações da nossa existência que no final constituem uma boa vida. Como ter uma boa conversa, como agir em público, como, quando e quanto falar a verdade. Nem sempre o que nós vemos como virtude é uma virtude na ótica aristotélica. A tão pregada humildade, por exemplo, era vista como um vício, sendo o extremo oposto da vaidade oca e tendo como meio termo perfeito o justo orgulho. Mas não adianta só praticar uma que outra atitude virtuosa, é só com a prática constante que cimentamos a virtude na nossa personalidade. Abre aspas. O bem do homem nos parece como uma atividade da alma em consonância com a virtude, e se há mais de uma virtude, com a melhor e mais completa. Mas é preciso ajuntar numa vida completa, porquanto uma andorinha não faz verão, nem um dia tão pouco. E da mesma forma, um dia ou um breve espaço de tempo não faz um homem feliz e venturoso. A famosa frase, uma andorinha não faz verão, que parece vir de um poeta e já faz parte da nossa cultura popular, vem de Aristóteles, mas merece uma breve análise à parte. Uma andorinha voando sozinha não sinaliza a chegada do verão, mas é simplesmente uma andorinha voando sozinha. Da mesma forma, uma atitude virtuosa não sinaliza uma pessoa virtuosa, mas é simplesmente uma atitude virtuosa sozinha. A sua ética é um caminho direto para a sua política. Na verdade, elas foram planejadas como duas partes do mesmo tratado. O papel do governo na visão aristotélica é permitir que os cidadãos vivam uma vida feliz. Aqui entra uma das mais famosas frases de Aristóteles. O homem é por natureza um animal político, que algumas pessoas ligam com a ideia de política que nós temos hoje em dia, de homens engravatados, assembleias e votação. Mas na verdade ele se referia ao fato de que juntando 5 pessoas, a chance de sair churrasco é grande. A felicidade só pode existir em sociedade, nunca em isolamento. E em se tratando de ética, é impossível deixar de lado uma polêmica passagem de Aristóteles justificando a escravidão. Se as lançadeiras tecessem e as palhetas tocassem cítaras por si mesmas, os construtores não teriam necessidade de auxiliares e os senhores não necessitariam de escravos. Ainda que ele não defendesse a escravidão de etnias específicas ou dos povos dominados em guerras, ele acreditava que os bárbaros, sim, por serem seres inferiores, poderiam ou deveriam ser escravizados. Aristóteles era um polímata. Não seria exagero dizer que ninguém conseguiu ser tão influente em tantas áreas. Assim como Platão, ele também se aventurou na área da estética, mas ao contrário do mestre, via na arte muito a nos ensinar. Na sua obra Poética, Aristóteles diz que a gente pode aprender muito mais sobre a vida com a tragédia poética do que com o estudo da história. Essa também é uma afirmação polêmica e questionável, ainda que por outros motivos, mas a gente tem que entender que a história na época ainda era relativamente limitada e a poesia já tinha nomes como Homero, que até hoje ficam no topo entre os maiores poetas que já existiram. De qualquer forma, é importante entender a ideia principal. Sim, a gente pode aprender absurdamente sobre a vida com a literatura nas suas diversas formas: tragédia, romance, poesia. Um tipo de literatura que fica cada vez mais em segundo plano, perdendo espaço para qualquer coisa que seja, abre aspas, mais prático. A famosa autoajuda. Não tirando o mérito total desse gênero, é seguro dizer que a complexidade se perde junto com a profundidade. Aristóteles segue explicando por que gostamos de tragédias, o que tem de bom em assistir o Titanic afundar, todos os seus personagens favoritos de Game of Thrones morrerem, ou estendendo um pouco a analogia, por que é tão bom ouvir uma música extremamente triste. De acordo com o filósofo, catarse, a purgação, a limpeza por meio da piedade e do terror, é uma experiência de alívio e de libertação. Aristóteles é sem a menor sombra de dúvidas um dos filósofos mais difíceis de serem sintetizados. A completude que ele alcançou é possivelmente inigualável tanto dentro da filosofia quanto fora. Polímatas como Leonardo da Vinci talvez cheguem ao lado de Aristóteles. Claro, aliado ao fato de que Leonardo da Vinci bebeu de fontes aristotélicas, seja direta, seja indiretamente, e de que as suas obras sobreviveram de forma muito mais íntegra do que os escritos do filósofo. Aristóteles foi durante tanto tempo visto como mestre dos que sabem, que para provar que algo estava certo, bastava provar que Aristóteles havia dito. Isso veio a ser conhecido como falácia de apelo à autoridade. Infelizmente, ainda existem resquícios dessa forma de pensar presentes na academia, mesmo que em menor grau do que em tempos passados, e que hoje em dia muitas vezes tome a forma de uma falácia diferente, conhecida como argumento da antiguidade, ou seja, que algo é correto ou bom porque é antigo.
Isso não é só ruim para o debate filosófico, como vai contra a filosofia empirista do próprio Aristóteles. A verdade pode e deve ser vista no mundo ao nosso redor, além de toda a base lógica que o filósofo construiu, sobre a qual essas próprias falácias também puderam ser analisadas. O que Aristóteles fez foi tão grande, tão impactante e serviu como semente para tantas áreas que não seria difícil usar Aristóteles para refutar Aristóteles, ainda que de forma levemente irônica. E tudo isso é simplesmente um pequeno recorte da filosofia do cara que ficou justamente conhecido como o mestre dos que sabem, o filósofo.